Graça e paz, queridos. É um prazer mais uma vez estarmos todos juntos aqui para celebrarmos mais um culto ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto da Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá. Dessa vez, nesse final de semana, e já aviso também que no próximo final de semana, nós estamos fazendo esse culto exclusivamente online, por causa do decreto da Prefeitura e do Governo do Estado. Os dois decretos nos impedem de permanecer fora das nossas casas depois das 20 horas e também os decretos fecharam as igrejas. Então, mesmo que nós pudéssemos fazer esse culto depois das 20 horas, mesmo que pudéssemos estar na igreja depois das 20 horas, a igreja estaria fechada por força do governo. Então, já avisando, este domingo e domingo que vem, Escola Bíblica Dominical e culto nesse formato diferente, que é o formato exclusivamente online, não temos nada presencial. Seguindo nessa informação, eu quero passar alguns avisos. O primeiro aviso é que todas as atividades da igreja, portanto, foram canceladas, tanto a atividade de sábado, a atividade de ontem, que era o culto de célula dos jovens, quanto as atividades que teríamos ao longo da semana. Por exemplo, na sexta-feira próxima, no dia 5 de março, nós deveríamos ter o culto de oração na igreja pelo Dia Nacional de Oração da SAF, porque é toda a primeira sexta do mês de março, Dia Nacional de Oração da SAF. E teríamos um culto para isso. Então nós vamos fazer esse trabalho de alguma outra forma, não sei como que a SAF vai definir o formato novo desse trabalho, se vai ser exclusivamente online ou simplesmente vai suspender esse culto, adiar por algum momento, elas vão passar essas informações ao longo da semana. Outra coisa importante dizer também é que sábado que vem, dia 6, às 16h30, nós teremos já a nossa tradicional reunião de oração pelo Brasil. Todo primeiro sábado de cada mês, reunião de oração pelo Brasil. Já faz alguns meses que nós estamos tendo essa reunião exclusivamente online. E você está convidado e convocado a participar, seja da Quarta Igreja ou não. Nós temos sempre nessa reunião pessoas de vários lugares do Brasil, de várias igrejas diferentes, inclusive do Brasil. Nós também queremos avisar que a Santa Ceia, que deveria estar sendo servida hoje, por razões bem óbvias, ela foi suspensa. E quando retornarmos os nossos trabalhos presenciais, aí nós avisaremos como que vai ficar a questão da nossa Santa Ceia. Esses são os avisos. Queremos pedir também, colocar para você os nossos pedidos de oração. Nosso irmão Ledsley, o Leds não é conhecido, o Leds para alguns, né, não é conhecido de toda a igreja, ele está com Covid, foi acometido pelo Covid na quarta-feira dessa semana e está em sua casa. Sua família não está adoentada, não foi infectada, mas está convivendo com ele. O Ledsley e sua família vieram de Juiz de Fora para participar da nossa igreja aqui em Maringá, vieram para Maringá e estão participando da nossa igreja. Então, ore pela família do Leds para que eles consigam passar imunes a essa contaminação do pai, do chefe da casa. E ore pelo Leds para que essa recuperação dele continue. Ele já está melhor do que no começo. Ele está com sintomas muito fracos, quase nada de sintoma, ele está passando muito bem, graças a Deus, mas continue orando para que se complete esse ciclo. Da mesma maneira, a nossa irmã Leonice. A Leonice, ela mora com seus filhos, né? A Elaine, que inclusive conhecido de muitos aqui, a Elaine, filha da Leonice, mora com ela na casa. E o Fernando, filho dela, mora na casa dos fundos, junto com a esposa e a filha. Pois bem, o Fernando, a Daiane, a esposa dele, e a própria Elaine, filha da Leonice, estão com Covid. E a Leonice e a filha do Fernando, a Leonice e a netinha dela, portanto, a Bia, elas não foram contaminadas, mas elas estão no mesmo ambiente dos três contaminados. Então ore pela vida da Leonice, ore pela Bia e ore pela recuperação dos outros três, a Elaine, o Fernando e a Daiane, ok? Continue orando pelo nosso irmão Sóstenes. Sóstenes ainda está internado, ainda está entubado, ainda está inconsciente, mas os médicos dizem, ainda está em estado grave, mas os médicos dizem que essa melhora dele tem acontecido de uma maneira muito lenta, mas tem acontecido. E um pedido de oração de fora aqui, ou de fora da nossa igreja, né, a Igreja Presbiteriana da Vila Operária, nos fez um pedido para que orássemos pela Malu. Malu é uma das irmãs, uma das pessoas que são da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Ela veio do Rio de Janeiro com o marido agora, e enquanto estavam lá passando férias, viajando lá,
eles foram contaminados pelo Covid. A Malu também está internada em uma situação delicada. O esposo já se recuperou, mas ore pela vida da Malu. Já vamos ter um momento de oração por isso e vamos incluir todas as pessoas também que estão na linha de frente. Nós temos duas Anas que trabalham na linha de frente aqui na nossa igreja, que é a Ana Paula do Gonçalo e a Ana Lopes, a Ana Grangeiro, esposa do João. As duas atuam na linha de frente. Tem uma visitante agora que tem vindo na nossa igreja, Camila, que tem caminhado já com os jovens. A Camila, ela é enfermeira e atua com pacientes com Covid lá no Hospital Paraná. A irmã dela também. A irmã dela trabalha exclusivamente com pacientes com Covid e, para você ter uma noção, a irmã dela já foi infectada 2 vezes em períodos diferentes, uma distância significativa entre um tempo e outro. Ela já foi infectada 2 vezes com o Covid, agora ela já está imunizada, mas oremos por essas pessoas que estão atuando na linha de frente. São esses os avisos, são esses os pedidos de oração. Quero convidar você então para fechar os seus olhos, para que nessa nossa primeira oração desse nosso culto de hoje, que nós coloquemos esses pedidos diante do Senhor, que nós abramos o nosso coração também e coloquemos aqueles pedidos que não foram citados e que nós também louvemos ao Senhor pela grandeza dele. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor e graça, o Senhor é tremendo, grandioso, o Senhor é santo, é lindo, é perfeito. Todas as suas obras são maravilhosas. Pai, o universo te aplaude, Senhor. Toda a terra te aplaude. As estrelas reverenciam ao Senhor. Todo o universo se dobra diante da tua grandeza, Pai. O Senhor é maravilhoso. Bendito é o seu nome para todo sempre. Pai eterno, a tua obra de salvação através de Jesus Cristo, naquela cruz, é uma obra que jamais poderia uma mente humana pensar, estruturar, bolar algo tão maravilhoso, tão fantástico. E é uma obra que jamais saberemos quão doloroso foi para o Senhor e para o seu Filho comprarem a nossa salvação pela morte do seu Filho na cruz. Muito obrigado, Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por essa obra. Pai, queremos aplaudir o Senhor junto com a criação, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é. E enquanto aplaudimos o Senhor, ao mesmo tempo abrimos o nosso coração, Senhor, porque nós somos pó, nós somos pequenos e não há nada em nós que consiga ter controle. Nós não temos o controle da nossa vida, Senhor. Nós não temos controle de nada, Pai. A vida escapa pelos nossos dedos e a nossa saúde não diz respeito a nós mesmos, não está nas nossas mãos, não é da nossa jurisdição legislar sobre as nossas vidas e a nossa saúde, Pai. O Senhor é que tem controle sobre tudo isso. Então nós colocamos tudo diante do Senhor com essa lista de pedidos que colocamos e mais todos os outros pedidos, Pai, que residem dentro do coração de cada um dos seus filhos. Seus filhos e filhas nesse momento estão se lembrando de tantos pedidos, Senhor, que não foram citados, mas Tu os conheces todos e nós colocamos todos esses pedidos diante do Senhor, Pai. Colocamos os nossos pedidos, as nossas angústias no Teu altar, para que as nossas queixas e as nossas causas sejam acolhidas pelo Senhor e respondidas na medida do possível, de acordo com a Tua vontade, no tempo do Senhor. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, dando respostas às nossas queixas e nos ensine a nos alegrarmos com a resposta que vem do trono. Nos ensine a encontrarmos alegria, Pai, com a vontade do Senhor sendo manifesta nas nossas vidas. Recebe nesse momento o culto que Teu povo quer prestar, Pai. Um culto diferente, um culto em que nós não podemos nos encontrar presencialmente. Mas o Teu povo, nesse momento, em união de alma, se rende ao Senhor, para cultuar ao Senhor, porque o Senhor é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero também convidar você para abrir sua Bíblia no texto de Isaías, no capítulo 6, um texto bastante conhecido. São os 8 primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías. E com isso eu quero começar a sair desse momento mais burocrático, digamos assim, de avisos, e partir para o momento em que a nossa alma se deleita no Senhor e nós entendemos o que Ele quer para nós. Isaías, enquanto você abriu, agora que você abriu, leia comigo, acompanhe. Isaías diz o seguinte, capítulo 6, versículos 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa é a grandeza do Senhor. Esses primeiros 4 versículos descrevem a grandeza desse Senhor. Nem os anjos se atreviam a colocar-se diante da presença do Senhor com os pés a descoberto, com o rosto à mostra. Mas Isaías viu esse Senhor. E qual é a consequência? O que acontece logo em seguida, os versículos 5 a 7 nos dizem, olha só. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E diante desse clamor de Isaías, e diante dessa preocupação de Isaías, veja a ação de Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora, uma vez que Isaías contemplou a grandeza do Senhor, uma vez que Isaías no versículo 5 entendeu que ele era pecador, uma vez que nos versículos 6 e 7 ele viu a graça de Deus sendo derramada sobre ele, para que o pecado dele fosse perdoado, qual é a única consequência? Ou qual é o único desdobramento disso que pode haver? Qual é a única reação aceitável depois de uma circunstância como essa? É o versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como eu gosto desse texto, meus irmãos. Esse texto, como eu acabei de falar, ele é um caminhar, ele mostra passos no conhecer a Deus, no processo de conhecer a Deus. O que em Isaías, na visão de Isaías, aconteceu num instante, em uma visão, em um momento apenas, é o que acontece conosco, é a narrativa das nossas vidas. À medida que nós vamos vivendo o nosso cristianismo, desenvolvendo a nossa fé, nós vamos passando a conhecer mais a Deus e vê-lo cada vez mais. E quanto mais nós vemos a grandiosidade do Senhor, quanto mais nós percebemos quão grande é o Senhor, mais nós percebemos quão pequenos e pecadores nós somos. No momento em que nós percebemos o nosso pecado, João 16 diz que o Espírito Santo do Senhor nos convence da justiça de Deus, do pecado nosso e do juízo que vem sobre esse pecado. Ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, uma vez que somos convencidos da grandiosidade de Deus, somos convencidos do nosso pecado, uma vez que pedimos perdão e uma vez que recebemos esse perdão, tem um último passo que é o único aceitável, é chegarmos diante dele e falarmos: Senhor, Senhor, estamos aqui nas suas mãos. Não sei se você assistiu a aula de escola bíblica dominical hoje pela manhã. Se você não assistiu, procure aí no YouTube, procure no Facebook da Quarta Igreja. Você vai encontrar o pastor Paulo Andreus falando sobre isso, exatamente sobre isso. A entrega é a consequência óbvia, é a consequência lógica de uma pessoa que foi realmente perdoada e entende isso. De alguém que reconhece a grandeza de Deus, reconhece a miserabilidade humana e percebe que em Cristo ele nos aproxima dele. A entrega é a única consequência aceitável diante de tudo isso. E é isso que nós estamos fazendo nesse culto, nessa noite. Eu quero convidar você para passarmos agora para um momento de cânticos. O Kleber vai me ajudar nesse momento de cânticos. E eu quero que você entregue, que você chegue ao Senhor e se entregue. A nossa última canção, inclusive, fala: Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser. Então que essa seja a sua entrega, que esses cânticos sejam parte dessa sua entrega, que você chegue diante do Senhor e que você se desdobre diante do Senhor em adoração, porque Ele nos redimiu, Ele nos perdoou. Vamos para o momento de cânticos. Depois desse momento de cânticos, eu vou chamar o pastor Paulo Andreus para fazer a mensagem dessa noite. E Deus abençoe sua vida. Vamos lá para esse instante agora de cânticos. Queridos, essa primeira canção que nós vamos cantar, ela fala acerca do reinado de Deus sobre as nossas vidas. E que seja a sua primeira oração, então, uma oração cantada ao Senhor. Que seja um pedido: Senhor, reina sobre a minha vida. Que o Senhor seja aquele que governa sobre todo o meu ser. Transforme isso numa oração, fale isso para o Senhor. E
que Ele possa operar na sua vida todos os dias, reinar efetivamente na sua vida e governar toda a sua existência. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez, sobre o meu pensar e sobre tudo que eu falar, reina, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. A próxima canção, ela fala acerca do fato de que nada pode nos tirar das mãos desse Deus e nada pode nos afastar do amor desse Deus. Essa canção é inspirada em Romanos 8. Ela é bastante antiga, não sei quantos dos irmãos conhecem, mas se você que quiser acompanhar pela sua Bíblia, fique à vontade de abrir em Romanos 8 e dar uma olhada na letra dessa canção. Ou então acompanhe aqui pela letra que vai ser colocada na tela. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada nos separará, nada, nada poderá nos separar, nada, nada.
está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Se o Senhor nos mandar caminhar sobre as águas, será que nós teríamos coragem de obedecer? Será que nós obedecemos tudo que Ele fala para nós? Se disseres a mim, lance a rede no mar, sob sua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem e anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a sua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo se as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os teus sonhos e planos não foram em vão, todos os seus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Vamos mais uma vez do refrão. Sim, eu creio. Fale para o Senhor que você crê e está disposto a obedecê-lo no que Ele mandar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo se as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os seus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. E mesmo que as circunstâncias das nossas vidas não sejam agradáveis, a nossa esperança, a nossa confiança vai ser no Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei
com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos subir o tom para as duas últimas estrofes. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E esse Senhor irá voltar um dia, aleluia. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar para o céu. Eu irei ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos à luz do Senhor. Por isso nós somos. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glórias a Deus, que garante essa felicidade a nós, independente de toda e qualquer circunstância. E quando nós chegamos diante dele e nós percebemos a disposição dele em nos abençoar, em ser grande nas nossas vidas, não existe nada que nós possamos fazer a não ser nos entregar em serviço a ele. E é por isso que nesse momento eu quero convidar você a chegar diante desse Senhor e falar: Senhor, junto a Ti eu subo, e eu sou seu, eu vou com asas como águias, e eu quero que o Senhor me atraia para estar perto do Senhor. Porque quando Ele nos salva, é para Ele que Ele nos salva. Não é para gastarmos as nossas vidas do jeito que nós queremos, mas é para que gastemos as nossas vidas caminhando com Ele, fazendo a vontade dEle. Então que você ore e fale: Senhor, me atrai. Eu quero subir com asas diante do Senhor, na presença do Senhor, e ser atraído e atraída dia a dia pelo Senhor e para a tua causa e para a tua obra. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar.
espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Vamos mais uma vez, junto a ti, cante de novo. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Pai eterno, nós queremos, Senhor, caminhar contigo, andar contigo para sermos cada dia mais teus e fazer mais aquilo que é teu, Senhor. Cada dia mais deixarmos as nossas coisas de lado, Senhor. Então, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos ser transformados pelo Teu Espírito Santo e transformados pela Tua Palavra, Pai. Queremos que nesse momento o Senhor use, Senhor, a vida do Andreucci, do pastor Paulo Andreucci, para fazer com que a Tua Palavra seja exposta e que as pessoas e os corações possam ser transformados, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do Seu povo, Pai. E que o Senhor faça com que o Teu Espírito Santo haja através da Tua Palavra, da pregação da Tua Palavra, para transformar as vidas e os corações daqueles que são Teus, Pai. É o nosso pedido para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar então com a pregação do pastor Paulo Andreucci. Olá, meus irmãos, graças a Deus por esse culto de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo que nós colocamos diante do Senhor, o nosso coração, nossa mente, para adorá-lo, né? Num culto racional, num culto inteligente, como nós aprendemos um pouco nessas últimas 2 escolas dominicais. Você estudou de manhã? Você participou do estudo de manhã? Então nós vimos pela manhã que nós somos chamados para servir a igreja. Como é que nós servimos a Deus? Servindo a igreja. E de fato, agora, hoje, nós queremos falar sobre o segredo de como servir a igreja. Não diria o segredo ou a única maneira de você ser um bom servo da igreja. Qual é? É a sua íntima comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus você tiver, mais graça você vai ter para servir a igreja. Quanto menos comunhão com Deus você tiver, mais carnal vai ser o seu serviço. Ou seja, o seu trabalho na igreja é fruto da sua comunhão com Deus.
a qualidade do seu trabalho, a intensidade do seu trabalho, o vigor do seu trabalho na igreja, ele não é fruto das suas capacidades, das suas competências ou das suas condições de desenvolver um ministério. A tua competência, a graça para você servir a vida da igreja, ela é fruto da sua comunhão com Deus. Agora temos um dilema porque nós somos pecadores. E como pecadores nós pecamos. E lidamos muito mal com os nossos fracassos, com os nossos erros. Normalmente, quando nós erramos, nós vamos de um extremo ao outro. Primeiro nós negamos, temos dificuldade, mas depois, quando nós admitimos, nós falamos, então não vou fazer mais nada na igreja, eu não posso fazer mais nada, quem sou eu para fazer? Nós lidamos muito mal com o nosso fracasso. E o nosso fracasso nada mais é do que pecados. Falta de algumas coisas, os nossos erros. E eu quero tratar hoje de uma base espiritual, a base da confissão, que ela é extremamente necessária para você ter uma vida com Deus e você manter a sua comunhão com Deus. Então, só para você entender, para você ter comunhão com Deus logo no início da sua conversão é um novo nascimento. Então você nasce de novo, você tem uma experiência de regeneração, você vai para o batismo e você tem comunhão com Deus. A hora que você está vivendo com Deus aqui, cada vez que você peca, você perde a comunhão com Deus. E só há um caminho para você voltar, que é o caminho da confissão, do arrependimento da confissão. E eu quero tratar disso, e nós poderíamos ler 1 de João, do capítulo 5, do verso 5 até o verso 3 e 4 do capítulo 2. Mas nós vamos nos deter apenas no verso 9. Apenas no verso 9. Toda a nossa meditação dessa noite será no verso 9. O texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado é uma transgressão. E nós, como pecadores, nós pecamos. E ao pecar, nós perdemos a comunhão com Deus. Agora, normalmente nós reagimos muito mal quando nós erramos. Eu diria até, não pare por causa de um erro. Não desista por causa de um fracasso. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais condições você vai ter de ser uma bênção na vida da igreja. O seu casamento é a mesma coisa, na sua família também. A nossa vida espiritual, ela não é fruto do nosso esforço, da nossa dedicação, mas é fruto da nossa comunhão com Deus. E se você perder a comunhão com Deus, a graça de Deus na tua vida, com certeza você não vai conseguir viver a vida da igreja. E eu quero trabalhar exatamente isso, como que você lida com o seu fracasso, com o seu erro. Normalmente, irmãos, nós lidamos muito mal. Primeiro nós negamos, depois nós justificamos e depois nós transferimos. A primeira coisa é negação. Segundo lugar, nós começamos a justificar, explicar o nosso pecado. Há uma tendência muito grande de justificar. E terceiro, nós transferimos ou para Deus, Lembra de Adão? A mulher que tu me deste. Ou seja, meu pecado é fruto da mulher e de Deus, não meu. Essa é uma tendência, nós temos uma natureza adâmica, nós constantemente fazemos isso. Nós transferimos as nossas responsabilidades. Mas como lidar? O texto fala. Vamos ao texto? 1 de João é uma carta fantástica, é uma carta escrita para falar de comunhão. Se você quiser aprender sobre comunhão, estude 1 de João. 1 de João vai trabalhar de comunhão, ele vai dizer o que precisa para ter comunhão com Deus, Precisa andar na luz, precisa falar a verdade, precisa ter uma vida de confissão, precisa romper com o mundo, precisa amar a Deus, precisa servir, precisa amar o próximo, precisa obedecer, que é guardar os mandamentos. Ele vai usar essa expressão, guardar é o mesmo que obedecer. Você precisa ter doutrina, ter ensinamento correto. Então 1 de João é uma carta riquíssima. Se você estudar essa carta, você vai perceber que ele fala amplamente sobre a beleza da comunhão com Deus. E o que nos separa? O pecado. E quando chega aqui, especialmente nesse trecho que nós estamos lendo, ele está falando que para ter comunhão com Deus, você precisa andar na luz e ter uma vida de confissão. Os versículos que nós destacamos aqui, que vai do versículo 5 do capítulo 1 até
o versículo 6 do capítulo 2, é um texto só, ele está falando exatamente de que para ter comunhão com Deus nós precisamos ser verdadeiros, ser sinceros, ser pessoas sinceras, né? Outra oportunidade a gente explica isso, andar na luz, ser uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira e íntegra. Em segundo lugar, ele precisa ter uma vida de confissão. Vamos então ao texto, especificamente ao primeiro versículo. Bom, a Bíblia diz, se confessarmos. A primeira coisa que nós temos que entender, que em português esse se aqui, ele é condicional. Então, em português é claro para mim, para você, eu digo, se não chover, eu vou na sua casa, se você me receber, eu entro, né? Se o sinal estiver aberto, eu passo. Ele é uma expressão que dá a ideia de um condicional, é uma condição para, é uma pré-condição, né? É um pressuposto. Entretanto, no grego, a expressão aqui, ela tem um significado maior e mais profundo. O se aqui, ele pode ser traduzido já que, considerando que. O se aqui não é condicional, é a partir de. Então, é como se, tanto que a tradução hoje, o NVI e outras traduções mais recentes, e ao invés de colocar o se, ele já coloca, já que você confessou os seus pecados. As traduções mais modernas vão usar isso. Em inglês temos várias traduções que já usam essa expressão. Já que você confessou os seus pecados. Por quê que esse se aqui, né? Por exemplo, aquele texto lá de Romanos, se Deus é por nós. Aquilo não é uma condição. Não dizem, se Deus é por nós, é tudo errado. Se Deus for contra nós, não. Eles dizem, já que Deus é por nós, quem será contra nós? É o já que. E por que isso é importante para nós aqui? Porque se confessar fosse uma condição, o perdão seria meritório. Deixa eu explicar. Aqui está tratando de perdão, a confissão que gera o perdão. Então, se a confissão fosse um mérito, se a confissão fosse um esforço humano, uma condição humana, e tipo assim, muita gente traduz errado esse texto e diz, eu entro com a confissão e Deus entra com o perdão. É uma negociação. Eu pego a confissão, coloco aqui atrás, falo, daí Deus, me dá o perdão. Aí Deus vai dando perdão, eu vou entregando a confissão. A hora que eu entrego a confissão, eu falo, agora o Senhor é obrigado a me perdoar. Irmãos, nada que Deus faz é fruto da ação do homem. Tudo na Bíblia é pela graça. O perdão não é meritório. O perdão não é um mérito recebido por causa da confissão. Mas a confissão é uma disciplina espiritual. E o que esse texto está dizendo é que já que você confessou, considerando que você confessou, partindo do pressuposto que houve um reconhecimento do seu erro e você disse, eu errei, eu estou errado nesse assunto, a partir desse momento, você confessa o seu pecado, vem a base da confissão, do perdão. E é interessante que ele vai dizer, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. E aqui Paulo evoca, João evoca dois atributos de Deus, a fidelidade e a justiça. Então a base do perdão não está na confissão, a base do perdão está na fidelidade e na justiça de Deus. Curioso que você poderia perguntar assim, por que não graça? Por que não misericórdia? Por que fidelidade? Por que justiça? E por que nessa ordem? Primeiro fidelidade, depois justiça. Irmãos, na Bíblia nada é por acaso. Nada na Bíblia está colocado à deriva, a toque de caixa. Tudo na Bíblia tem um propósito eterno de Deus e uma compreensão para nossa edificação. Vamos lá. Por que a base do perdão está sobre a fidelidade de Deus e a justiça de Deus e não na confissão? Porque como na salvação a glória é de Deus, no perdão a glória será de Deus também. Porque tudo Deus faz para a sua glória. Então, quando você peca, a partir do momento que você peca, e quando você confessa, há uma manifestação de dois atributos de Deus para o perdão. Primeiro, fidelidade de Deus. Segundo, justiça de Deus. O que significa isso? Vamos lá ao primeiro, fidelidade. Irmãos, como a Bíblia diz que Deus é fiel, um dos atributos de Deus é ser fiel. Fiel significa confiável, imutável. A fidelidade de Deus está ligada à sua imutabilidade. A fidelidade de Deus está ligada aos projetos eternos e aos decretos de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, Deus honra, Deus não muda por causa dos nossos erros.
Quando a Bíblia diz que Deus é fiel e por isso Ele nos perdoa, está dizendo que independente do nosso erro, Deus continua sendo fiel. Aliás, a Bíblia diz isso. Mesmo nós sendo infiel, Deus é fiel, porque Deus não pode contrariar a sua natureza. Então, uma das bases do perdão é a fidelidade de Deus. Para você entender isso, é mais ou menos assim. Você erra e Deus não joga você fora. Deus não pega você e o erro e joga fora. Deus separa o erro da pessoa. Que eu errei, tá bom, esse aqui é teu erro, Paulo, mas isso aqui é você. Com o seu erro eu tenho uma justiça que eu vou falar daqui a pouco, mas com você eu tenho um contrato, eu tenho uma aliança, aliás. Uma aliança eterna em Cristo Jesus, e eu sou fiel a essa aliança com você. E a fidelidade de Deus é conosco, por causa dele. Não são nossos erros que destituem a fidelidade de Deus. Os seus fracassos não alteram o plano de Deus. Vou colocar uma linguagem mais simples. Você imagina que na caminhada sua você pisa na bola. Pode ser um pecado aparente, algo muito pequeno ou algo grande, que tem efeitos terríveis, e talvez você tenha tido um pecado terrível na tua vida, e isso te escraviza. Você imagina logo após o seu pecado, você vai até Deus confessar. Vamos supor aqui, vamos fazer uma suposição de que Deus não é fiel. Que Deus não fosse fiel. E aí você chega para Deus e fala, Senhor, eu pequei aqui, eu errei. E aí Deus olha para você e fala, pois é, rapaz, eu tenho que rever aquele acordo nosso. Sabe aquele negócio que eu te falei de salvação eterna lá atrás? Agora, para te falar a verdade, eu estou decepcionado com você. Para falar a verdade, eu não sabia que você era assim, que se eu soubesse que você era desse tipo de vacilão, eu não tinha pegado você não. Nós vamos ter que mudar os planos aqui. Irmãos, isso é um pensamento humano. Isso é uma conjectura humana, que não tem nada a ver com a fidelidade de Deus. Quando Deus te comprou, Deus sabia quem você era. Eu costumo dizer que quando Deus me comprou, Ele sabia a tranqueira que Ele estava pegando. Deus não comprou gato por lebre. O Salmo 139 fala que Ele me conhece, Ele me sonda, Ele sabe meus pensamentos, Ele sabe todos os meus dias, Ele determinou todos os meus dias, Ele escreveu. Então, quando Deus fez uma aliança com você em Cristo Jesus, naquela cruz, Ele sabia que você ia errar. Deus não aprova o teu erro, mas Deus sabe que você é um pecador. E quando você erra, meu irmão, isso não muda Deus, isso muda você. O efeito nocivo do pecado é na tua vida, não na fidelidade de Deus. E Deus consegue fazer cooperar todo o mal para o nosso bem, inclusive do nosso pecado. Claro que, como diz Paulo, agora então eu vou dar vazão ao pecado para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. Mas, meu irmão, quando nós pecamos, isso não muda Deus. Quando você erra, isso não faz Deus repensar o teu projeto, porque Deus é fiel. E Deus olha para você e diz, vamos começar de novo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não há nenhum tipo de pecado que você possa cometer que vai tirar você da fidelidade de Deus. O único pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a Bíblia diz. Todos os outros pecados, olha a história da igreja. Olha, Pedro negou a Cristo. Você já imaginou? Um dos grandes discípulos, dos líderes da igreja, diante de uma secretária, de uma funcionária, de uma zeladora, ela disse, você é um deles? Não conheço, não sei quem é, nunca vi. Falou, mas o jeito de você falar, denuncia. Falou, não conheço. E depois ele se arrepende e Deus o perdoa. Irmãos, nós temos o relato de Davi. Davi adulterou, matou o marido de Betseba para ficar com ela. Mas quando ele tem um verdadeiro arrependimento, Deus o perdoa totalmente. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Sabe por que Deus te perdoa todas as vezes que você erra? Não é porque você é bom, não é porque você é um cara que tem futuro.
mas é por causa da sua fidelidade. Irmãos, nós precisamos celebrar a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que nos sustenta. É a fidelidade de Deus que nos garante uma vida em Cristo Jesus. O perdão dos nossos pecados e a manutenção da nossa salvação e da nossa intimidade com Deus é fruto da sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora, vamos fazer uma correção aqui. Há pessoas que dizem assim, Deus é fiel a mim. Isso não está na Bíblia. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é aquele pai que o filho sai fazendo coisa errada e porque ele tem um pacto com o filho, ele sai atrás do filho suportando. Não, Deus não suporta o pecado. Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. E na sua palavra ele diz que ele não ia desistir de você. E a Bíblia chega a dizer que se uma mãe se esquecer do seu filho, um pai jamais, Deus como pai jamais vai se esquecer de você. Porque Deus é fiel. Mas há um segundo atributo aqui que baliza o perdão de Deus. Se o primeiro é a fidelidade de Deus, o segundo é a justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é fiel e justo. Por que justo? Aonde que aconteceu a justiça de Deus? Primeiro, vamos lembrar onde que a justiça de Deus foi ferida. No pecado. Deus é santo, Deus não suporta o pecado. Deus não convive com o pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Toda vez que eu peco, eu firo a santidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus não suporta o pecado por causa da sua justiça, porque Ele é totalmente justo, perfeito. E onde que Deus então executa a sua justiça no pecado? Na cruz. Irmãos, nós precisamos ter uma compreensão da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos entender uma vez por todas o que aconteceu naquela cruz. Você precisa ter uma revelação de que ali todos os teus pecados, passados, presentes e futuros, foram pagos. Quando Jesus diz, está consumado, Ele está dizendo, olha, acabou. Não existe mais nenhum pecado que não tenha perdão. Em outras palavras, Jesus diz, está pago. Imagina você diante do juízo de Deus. E você confessa, tá bom. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Quem pecar, certamente morrerás. E aí você chega para Deus e com o seu perdão, com a sua confissão, você diz, Senhor, eu errei. Deus diz, tudo bem, vamos conversar aqui. Eu sou santo, você é um pecador, você pecou, e eu disse que quem pecar morre, então você vai morrer. É isso? Não. A primeira parte é verdadeira. Deus é santo, você é um pecador. Você pecou, você deveria morrer. Mas na hora que você vai morrer, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você, alguém já morreu por você. Alguém já morreu por esse pecado. Alguém já pagou. Irmão, você sabe o que é a sensação de dizer está pago? Você sabe o sentimento de alegria? Você tem uma dívida e alguém chegar e dizer está paga. Não sei se você já passou por isso. Tem uma ilustração muito simples que ajuda a gente a entender isso. Eu era um seminarista, ganhava muito pouquinho, como todo seminarista. Eu estava assim num certo local. Eu entrei num restaurante para comer e o dinheiro estava contadinho. Mal dava, chegou lá, era até um pouco mais caro. E uma pessoa que estava junto comigo foi lá e pagou a minha conta. Que alegria chegar na hora do caixa e dizer o seu já está pago, quando eu não tinha como pagar. Irmãos, isso é muito pequeno. A parábola do credor incompassivo mostra isso. Quantos milhões de dólares ali foram perdoados? Irmão, quando a Bíblia diz que Deus é justo, Deus está dizendo, quando você chega com Deus com a confissão e fala, Senhor, eu errei, Ele fala, já está pago. Houve arrependimento? Houve mudança? Houve uma atitude no coração?
Já está pago. Já está pago. Por que Deus perdoa o teu pecado? Porque Ele é fiel e porque Ele é justo. Ele tem uma aliança e já está pago na cruz do Calvário. E eu gosto muito da última parte desse texto que diz assim: e não só perdoar os nossos pecados, Ele é capaz de nos purificar de toda injustiça. Eu gosto de pensar nessa expressão aqui como quando um porco cai na lama e ele se suja todo. O pecado faz isso com a gente. E o processo de perdão é que Deus nos limpa, nos purifica totalmente. E você pode ser um homem totalmente novo. Para concluir, eu quero fazer algumas aplicações. O que eu aprendo com esse texto? A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que todo pecado tem consequência. E quando eu peco, eu perco a comunhão com Deus. Isso é um fato, eu tenho que entender isso. Em segundo lugar, eu preciso entender que a partir do momento que eu confesso, porque Deus é fiel e justo, Deus me perdoa. E se Deus me perdoa, eu tenho que perdoar a mim mesmo. Sabe que um dos nossos maiores problemas é não se perdoar? As pessoas já perdoaram, Deus já te perdoou e você não se perdoa. Sabe o que é isso? Orgulho. Você quer ser mais santo que Deus, você quer ser mais justo que Deus. Você elegeu no seu coração um tribunal melhor do que o tribunal divino. Já houve um tribunal divino, a fidelidade de Deus te manteve, a justiça de Deus pagou o seu pecado, você já está absorvido, mas você elegeu no seu coração um tribunal maior, melhor do que de Deus. Você está dizendo: eu não me perdoo, eu vou me punir e eu vou pagar o meu pecado com a minha culpa e com o meu sofrimento. Isso é uma expressão de orgulho. Se Deus já te perdoou, meu irmão, se Deus já te perdoou, minha irmã, se Deus pela sua fidelidade, se Deus pela sua justiça já resolveu o problema do seu pecado, quem é você para não se perdoar? Se arrependa desse orgulho insano e celebre pela graça de Deus o perdão do Senhor. Lembra de Davi? Depois do seu pecado, quando vem a notícia que a criança está doente, ele vai orar e ele escreve o Salmo 51, e ele chora e ele fica de jejum, de oração, quebrantado, arrasado, sem conversar com ninguém. Daqui a pouco ele tem a notícia que morreu a criança, que ele teve o perdão, e a Bíblia diz que ele sai de lá, come, passa perfume, se arruma, e ele celebra o perdão. Irmãos, esse texto diz que nós precisamos celebrar o perdão. O perdão deve ser uma forma de nós adorarmos mais a Deus. Em terceiro lugar, eu aprendo com esse texto, meu irmão, de que não há pecado ou culpa de que Deus não possa tratar. Não fique escravo dos seus erros. Não pare por causa de um erro. Permita o Espírito Santo transformar a sua vida, restaurar a sua comunhão com Deus, restaurar o teu ministério na igreja, restaurar a sua comunhão com a sua família, restaurar a tua alegria, a tua vida, por causa da graça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Viva em comunhão, não se amarre, não trave a tua vida por causa dos seus erros. Aprenda a lidar com os seus fracassos na cruz do Calvário. Você vai ser um crente mais livre, em plena comunhão com Deus e com liberdade de servir a vida da igreja. Vamos orar. Deus, tenha misericórdia de nós. Visita-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas e nas nossas incredulidades. Mostra, Senhor, para cada um de nós o tamanho, Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Tire os nossos olhos do tamanho dos nossos erros. Que possamos Te ouvir nessa hora, Senhor, e ver a Tua fidelidade, a Tua justiça, o que aconteceu naquela cruz, e vivermos uma vida plena do Evangelho, por causa do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus pela vida do pastor Paulo, que palavra boa, hein? Glórias a Deus mesmo.
Vamos encerrar esse trabalho de culto, mais uma vez reforçando, essa semana todos os trabalhos da igreja estão suspensos, apenas a reunião de oração pelo Brasil, que vai acontecer no sábado às 16h30 em ambiente online, apenas isso é que vai permanecer. Qualquer outro trabalho da igreja que for acontecer vai ser transferido para o ambiente online e todos os demais, tudo aquilo que não puder ir para a internet, vai ser suspenso temporariamente, ou nós cancelamos ou adiamos, lançamos para um outro horário, ok? Obrigado porque você nos deu o privilégio de termos a sua companhia nesse nosso culto coletivo ao Senhor. Nossa expectativa é que Deus abençoe a sua vida. Nossa expectativa é que você, como igreja, cresça e se fortaleça sempre. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com toda a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Uma ótima semana.